Olá, olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Papo Cultura, o espaço cultural aqui diretamente de Carapicuíba, SP, falando sobre cultura, falando sobre arte, e hoje eu tenho a honra de receber aqui conosco a Fabiana. Fabiana, eu gostaria que você se apresentasse, fique à vontade, se apresente para os nossos ouvintes. Primeiramente, obrigado pelo convite, Paola, obrigado pelo convite também, Eliezer, isso. Isso, não errei o nome, a pronúncia, né? Pelo convite, pela oportunidade de estar falando um pouquinho aí de arte e cultura da nossa cidade de Carapicuíba. Bom, meu nome, como você já falou, é Fabiana Mina, as pessoas me conhecem como Fabi, né? Sou atriz, sou circense, sou arte educadora de teatro e circo, né? E costumo me denominar como ativista cultural também, né? Porque luto aí pela causa também dentro da arte e da cultura dentro da nossa cidade, né? Sou a mãe da Maria Dandara, como você viu, filha da Benedita, irmã do Luciano, da Fernanda, né? Venho do movimento lá da Coab 2 de Carapicuíba, da década de final de 1999, comecinho de 2000, é onde tudo começou, né? Então, eu recém-formada em artes cênicas, comecei a fazer parte de um movimento popular chamado Mão pra Abolicia, né, onde eu cheguei levando a linguagem de artes cênicas. Até então só trabalhava teatro, não trabalhava circo ainda, né? Entendi. Então, e como o teatro entrou na sua vida? Né? O teatro entrou na minha vida desde os 14 anos. Minha primeira oficina de teatro aqui na Casa da Cultura. 14 anos? 14 anos. Eu tô com 48. Uau, faz bastante Fabi. tempo. Mais de 30 anos. Eu sempre fui muito comunicativa, muito brincalhona no meio dos meus amigos, né? Uhum. 7ª série, 8ª série. E ele sempre falava, você deveria fazer teatro, você leva jeito, você deveria fazer teatro. É um amigo meu, o Fernando, falou, tá abrindo uma oficina de teatro em Carapicuíba, na Casa de Cultura. Era uma casa de cultura, onde hoje em dia é em frente, era onde é o Teatro Jorge Amado, que agora está fechado para reforma. Sim. Aquela casa que já pertenceu a vários grupos, né? E lá também era onde ficava a Secretaria da Cultura naquela época. E aí eu comecei meu curso de teatro, né, livre, com Claudemir, com Serafim, naquele local. E o teatro entrou por indicação dos amigos? Dos amigos. Falaram, olha, você é comunicativo, então... Brincalhão, adorava, tirar uma onda, né, saudável com os amigos, né? Então, aquela... a mais legal, a mais palhaça. E aí eu fui fazer o curso de teatro, me apaixonei, nunca mais parei. Parei um tempo, que aí eu comecei a estudar e trabalhar, colegial, aí não tinha tempo. Mas assim que eu me formei, né, no ensino médio, eu fui cursar um curso profissionalizante de artes cênicas, né, na Escola Recrearte, lá na Vila Madalena, curso de 3 anos e meio, né, e aí eu nunca mais parei, né. Essa parte circense entrou quando? O circo entrou na minha vida em meados de 2002, né, eu recém-formada em teatro, comecei a fazer alguns trabalhos como atriz em alguns lugares, né? E um desses lugares foi o Play Center. Fiz Noite do Terror no Play Center. Como atriz eu fui lá, a Wandinha da Familiada, eu fui o Chuck. Então todo ano tinha a Noite do Terror do Play Center e eles contratavam, né, em torno de quase 300 atores para fazer toda aquela caracterização. Não sei se você lembra, se é da sua época. Não, eu acho que com certeza vocês devem ter me assustado. Sim, aí eu fui o Chuck, eu fui a Wandinha da Familiada, e lá eu conheci as Irmãs Boteiro, que também tinha um pessoal do circo que andava de perna de pau, como, né, as bruxas de perna de pau. Então tinha um pessoal do circo também, aí eu fui convidada a fazer uma aula de circo lá na Lapa, junto com as Irmãs Boteiro, que ficaram quase 20 anos no Solé. Elas voltaram, acho que fazem uns 4, 5 anos, né? Mas passaram bastante tempo lá. Elas são malabaristas, certo, né? E faziam sapateados. Aí eu comecei a fazer aula de circo, porque o circo também soma com o teatro, muito, né? Você aprende várias modalidades artísticas dentro do circo. Então eu me apaixonei por aquele mundo. Eu me apaixonei pela acrobacia, pela perna de pau, pelos aéreos, pela linguagem do palhaço.
que eu já gostava, né? Sim. Por causa do teatro. Então aí eu nunca mais parei e passei por várias escolas, né? A escola que elas me convidaram, ela teve a duração de 2 anos, aí fechou, eu fui para outra escola, aí depois fechou a outra escola, eu ia passando, eu passei por em torno de umas 8, 9 escolas de circo de São Paulo, assim. Desde a OSP, Cadeira Aéreo, depois veio Naldi Ícaros, depois veio, os Irmãos Fratellis, depois veio Central do Circo, Galpão do Circo, né? E a última que eu parei e fiquei foi o Circo Escola Picadeiro. Geralmente eles começavam pelo Circo Escola Picadeiro, né? Sim, sim. Foi a primeira escola de circo de São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa lá de circo. E entrei lá e nunca mais parei. São 16 anos que eu trabalho pro Seu Zé Wilson na Picadeiro. Hoje em dia eu sou educadora lá, né? Dou aula de circo. Mas eu já trabalhei como artista, tecido, lira, pirofagia, palhaço, eventos, né? E aí o circo, ele tomou uma proporção muito grande, maior até do que o teatro na minha vida, né? Porque o circo, ele tem uma visibilidade muito grande, né? Sim. Então, eu até costumo falar, eu consegui sobreviver a minha vida mais trabalhando com o circo do que com o teatro, né? E eu nunca mais parei. E hoje em dia ainda faço alguns eventos, algumas apresentações, misturo muito a linguagem de circo com teatro, né? Mas hoje eu trabalho mais efetivamente como educadora, né? Dando aula, né? Aula de circo em alguns projetos, né? No Céus de Osasco, nesse Circo Escola Picadeiro que está hoje em dia em Osasco. Fiquei 11 anos no Galpão Garra Arte aqui em Carapicuíba, a primeira escola de circo aqui em Carapicuíba, do Fabiano Garcia, um grande artista da cidade, já dirigiu A Paixão de Cristo aí 3, 4 vezes, né? E é isso. Aí eu tô aí no circo, agora mais passando a linguagem, né? O circo é muito assim, né? De pai para filho, né? Eu vim do circo contemporâneo porque eu não sou de família circense. Embora a base do meu aprendizado seja de família circense, né? Eu tive muitos professores que eram de família circense, né? Mas a gente chama de contemporâneo por quê? Porque eu venho do teatro e fui pro circo, né? Eu não nasci na família contemporânea, tradicional são aqueles que nascem no circo, né? Passa de pai para filho, vai passando mesmo de geração para geração. E hoje em dia se tem bastante, né? O circo tem uma família muito grande do circo contemporâneo, que trabalha teatro, dança, né? Essa mistura junto com as linguagens circense, que são imensas, lindas, né? Tipo, aéreos, equilíbrio, acrobacia, linguagem de palhaço, né? O circo, ele é apaixonante, né? Então, estamos aí no circo, somando e ensinando quem quer aprender também agora, né? Fabi, até falando sobre a linguagem do circo, que você falou vários elementos, assim, e é muito bacana ver uma artista completa e a gente ter a oportunidade de conversar a respeito disso. Mas me chamou muito a atenção o fato da linguagem do palhaço, a personificação do palhaço, porque o palhaço é um artista completo, né? Ele canta, dança, interpreta. E como é que foi se identificar com essa linguagem? O palhaço na minha vida, ele veio por último. Foi a última? A única modalidade dentro do circo, quer dizer, eu faço palhaço porque eu sou atriz. Sim. Como atriz, eu faço qualquer personagem que me é apresentado para mim trabalhar. Então eu fazia a linguagem de palhaço, pegava lá um personagem, né? Eu tenho que fazer esse personagem de palhaço, crio aquele personagem, né? Então é diferente do que você construir o seu palhaço como pessoa, né? Eu costumo falar que todo ser humano, do mesmo jeito que todo ser humano é um ator, é um ator, é uma atriz, eu costumo falar que todo ser humano também tem um palhaço dentro de si, né? E aí o estudo aprofundado do palhaço, para a descoberta da Bibi, da minha palhaça, ela demorou anos. Uma porque eu comecei a dar prioridade no circo para outras, como eu tinha falado, para outras modalidades, né? Mas isso por quê? Por conta da execução? Ou foi algo que foi acontecendo naturalmente? Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Eu procurei o circo porque a minha intenção era interpretar no tecido. Achava o tecido lindo, plástico, queria fazer... Eu sempre declamei poesia, né? Quero declamar poesia no tecido, montar uma peça com tecido. E eu falei assim, eu quero aprender os aéreos. Então, o meu foco maior era esse. E foi um aparelho que,
demorou um tempo, porque não é tão simples assim, você não aprende. Porque é condicionamento físico, né, é todo um conjunto de fatores para você chegar nesse objetivo de ter. Hoje em dia eu declamo uma poesia no tecido, controlando a respiração, tudo, crio o personagem, mas são 20 anos fazendo isso, né? Eu comecei o circo com 26 e o teatro com 14. E desde que eu comecei a fazer aula de circo, eu nunca parei. Até hoje eu treino. Até hoje um pouco com menos frequência, mas eu treino, né? Então a linguagem de palhaço veio por último. Acho que até um pouquinho meio preconceito, assim, meu com a linguagem meio de palhaço, entendeu? Eu quero fazer outras coisas, não quero ser palhaço, não quero fazer outras pessoas rirem, né? Embora achar isso muito mágico e muito difícil, eu não me preocupava com isso. Fazia algumas vezes, mas vai ter que ser um palhaço no tecido, tem que entrar, vamos fazer um sketch de palhaço tradicional, fazer sketch do caçador, sketch tem várias sketches tradicionais de palhaço que a gente decora, a gente aprende e a gente bota em cena e o público assimila e tal. Lógico que cada artista põe a sua cara, sim, né? Sim. Mas a linguagem de palhaço, o meu palhaço mesmo, a descoberta da Bibi em si, dessa palhaça acrobática que tem vários, que nem você falou, tem vários conhecimentos dentro de si, porque o circo me deu, e eu como palhaço eu brinco um pouco disso, né? Eu apresento malabares, eu apresento bambolê, eu apresento a fita, eu apresento acrobacia de solo, na brincadeira, na linguagem do palhaço, e foi a última coisa que eu comecei a fazer dentro do circo, né? E porque eu tinha que descobrir, né? Não era simplesmente ir lá e fazer o palhaço fazer as pessoas sorrirem, né? O porquê, né? Como que essa palhaça vai ser? Que caminhos que eu vou seguir como a Bibi, né? Não simplesmente decorar umas sketches, decorar... o palhaço, ele vai muito mais além do que isso, né? Ele olha pra você e através daquilo que ele tá vivenciando no agora, ele faz acontecer, né? A graça, ele faz acontecer também, né? O raciocínio não, também faz acontecer o pensamento, né? Porque o palhaço, apesar de ele faz você rir, mas ele também faz você refletir, né? Exatamente, essa palavra que eu queria falar, refletir através daquele ato, daquele riso, daquela brincadeira, né? Então, veio por último, mas por causa disso, né? Porque eu não queria fazer um palhaço por fazer, né? Só por dinheiro, né? E tanto que quando a pessoa começa a estudar a linguagem do palhaço, tem gente que demora anos para, depois de 3, 4, 5, 6 anos exercitando, para colocar o seu palhaço em cena, né? Então eu demorei um pouco por causa disso. Dei prioridade para outras, até mesmo por causa da idade. Eu já comecei o circo com uma idade um pouco mais avançada, 26 anos. Então, e aquilo que me fascinava no circo, e eu falava assim, mano, eu quero aprender, era uma coisa corporal, né? Não que agora que eu tô beirando aos 50 eu não posso fazer, eu posso, mas eu já não tenho o mesmo gás que eu tinha quando eu comecei, né? Então, o palhaço eu posso ser até os 100 anos, né? E queria você falar assim, o palhaço... A gente tem um exemplo aqui do Brasil, é do Carequinha, que ele fez muitos anos. Sim, o ator em si, né? Trapezista, você vai encontrar alguns trapezistas depois dos 50, beirando aos 60, não tanto, né? Mas tem palhaço que tá de 90 anos, né? Até mesmo por causa disso, porque o corpo chega uma hora que ele pede, a idade chega para todo mundo, né? Uns um pouquinho antes, uns pouquinhos depois, né? Mas ela chega, né? E geralmente o artista de circo, ele inicia no circo como palhaço. Porque fazer rir, embora não seja uma missão fácil, ela é um pouco mais tranquila do que você ser um trapezista, do que você ser, né, um equilibrista, um malabarista, né? As outras modalidades circenses exigem um maior treino. O palhaço também tem. Que nem você falou assim, tem palhaço que faz tudo. Tem palhaço que faz um pouco de cada coisa, né? Por conviver no circo, ele tem esse conhecimento de tudo que acontece no circo. Mas provavelmente vai ter uma coisa dessas modalidades, vai ser que ele domina mais. Entendi. Então, eu quando dou aula, aí fala, se dá aula de acrobacia, malabar, eu dou, mas eu não sou malabarista, entendeu? Então eu vou compartilhar os exercícios que amigos meus malabaristas tiveram comigo, né? Pra a pessoa
obter uma facilidade de manipular, seja uma bolinha, uma clave, um bombolê, né? Agora, dentro do circo, a modalidade que eu mais dominei e trabalhei foram dos aéreos, que é o tecido, que é a lira, que é o trapézio. São modalidades que eu domino mais, entendeu? Que eu tenho um repertório maior para poder passar para essa galera que está começando, né? E por isso que o palhaço ficou um pouquinho para depois, entendi, né? Chegou agora. Ainda falando sobre a construção do personagem do palhaço, você disse algo interessante que eu fiquei curioso em relação a isso. Você disse que você não queria simplesmente interpretar um palhaço por interpretar. Isso. Você queria que fosse uma construção. E sempre quando eu penso em construção, eu penso que o artista sempre faz uma construção jogando elementos de si mesmo, pegando referências de fora para juntar isso. E o que tem na Fabi que tem na Bibi? Tem a admiração por admiração desse mundo circense, certo, né? Então, a Fabi, quando eu comecei a fazer aula de circo, nossa, eu queria aprender tudo, porque é muita coisa ao mesmo tempo agora, que você tem acesso. Esse é o mundo do circo. Só que vai chegar um momento que você vai afunilando, você vai escolhendo, né, aquilo. E essa escolha é muito natural, né? Conforme o seu corpo... eu acho que meu corpo trabalhou mais nesta linha do que nesta. Eu vou me dedicar mais nessa. Vou ficar boa nesta primeiro. Eu já estou indo bem nessa, vou ficar boa nessa. A Bibi, ela tem isso. Ela tem dentro dela vários dons que eu acredito que eu, Fabiana, tenha, né? Através da comunicação, né? Então, e ela quer compartilhar esses dons. Então, o que a Fabi tem, que a Bibi tem, que a Fabi tem é isso. Os dons que existem dentro da Bibi, ela faz questão de compartilhar com o público, né? E o primeiro espetáculo dela é os dons da Bibi, que é bem isso. Ela chama o público para participar desse aprendizado, né? De uma maneira descontraída, engraçada, né? Sem ofender, né? Respeitando as pessoas que estão lá, né? Mas de uma maneira bem saudável, né? Certo. Por que eu falo isso? Porque antigamente, às vezes, as pessoas, para fazerem a outras pessoas rirem, elas destacavam, às vezes, tipo físico, cor, cabelo. Então, a Bibi, ela não vai por esse caminho. Tem gente que vai, né? Hoje em dia as pessoas estão optando bem menos de ir por esse caminho, né? Porque existem outros caminhos também para você seguir dentro da palhaçaria, dentro da comédia em si, né? E aí ela acabou optando por esse caminho. E o que as duas têm em comum é isso. Essa fome de compartilhar aquilo que ela sabe com o público, né? Então, se eu jogo uma bolinha, você tá lá me assistindo, vem cá, quer tentar? Então, a Bibi, ela vai chamar você para participar. Entendi. Então, daquele momento, né? Então, você citou o palhaço carequinha, né? Tem muitos palhaços assim que inspiram, né? Me inspiraram, me admiram. Isso é desde a época, tipo, gente, do Gordo e o Magro, Três Patetas. São palhaços que hoje em dia a galera não conhece, a não ser que vai estudar sobre a palhaçaria, né? A linguagem do palhaço. Aí a gente vai lá, nossa, Chaplin, também era palhaço, né? Então, a gente tem como referências aí, né, os Trapalhões, que também, naquela época, eu não enxergava ele, porque eu não tinha uma maturidade de enxergar ele, mas eles, né, Dedé, ele veio do circo, né, então a linguagem de circo era muito presente nos programas dos Trapalhões, né, a maioria das esquetes e tal. Embora tenha um pouco desse lance também de ir pro sarcasmo, né, e um pouquinho para aquele, a gente chama, tá apelando um pouquinho para poder fazer rir, né. Mas que naquele momento funcionava muito bem, né? E tudo bem, eu acho que às vezes as pessoas falam assim, tá muito chato hoje em dia fazer as pessoas rirem. Não é que tá chato, é que tem lugares e tem lugares, né? Então a gente tem que como artista, a gente tem que, dependendo do lugar que a gente está, né? A gente tem que o palhaço tem muito esse olhar, né? Ele olha o que tá acontecendo em volta e interage com aquela realidade. Né? Por mais que eu tenha um sketch tradicional, do caçador, eu posso chegar e chamar você para participar dela, né? Eu posso colocar a minha cara nela,
né? Então tem essas belezas, esses caminhos, né? Mas eu me empolgo, aí eu vou para um lado e vou para o outro. Fui responder o que a Bibi e a Fabi em comum têm, é isso. É querer compartilhar o conhecimento que existem dentro delas. Eu, como artista, né, de Carapicuíba, me formei, né? E eu, recém-formada, eu comecei uma oficina de teatro. Na época não existia esse lance arte educador, né? Então, eu comecei uma oficina na Coupe, da Igreja São Paulo Apóstolo, eu moro ali na Coab 2. Eu trabalhava durante o dia num emprego convencional, digamos assim, e à noite eu dava aula de teatro para faixa etária de 6, eu tinha até um senhor de 60 anos que fazia aula de teatro comigo. Então eu tinha uma turma de quase 30 alunos na Coupe, ali naquele momento fazendo aula de teatro comigo. E aí você vê o quanto os lugares, eles necessitam dessas ações, né? Essas ações voltadas à arte e à cultura, né? O tanto como é importante você compartilhar o seu conhecimento, né? Então, naquele momento, eu já estava iniciando uma carreira que depois, né? O Jorge foi o primeiro cara que me deu o meu trabalho de arte educadora, sendo remunerada por isso, né? Que ele foi fazer um filme, eu fui substituir ele na Escola da Família, dando aula de teatro. Então, por que eu estou falando isso? Porque é o lance do compartilhamento do conhecimento. Então a Bibi tem isso bastante, né? De maneira cômica, engraçada, né? Outro dia eu fui apresentar num instituto lá da casa da gente, um projeto social que existe lá na Coab, e tinha uma senhora que ela chorou, né? Isso acontece, né? Os artistas, a gente tem esse dom, né? A gente atinge as pessoas num ponto onde não existe defesa. E ela chorou porque ela falou assim, eu lembrei do circo que vinha no 21, né? E como eu gostava de levar os meus filhos no circo, né? E aí quando eu perguntei do dom dela, ela falou que o dom dela era cozinhar. Então ela falou de algo que ela gostava muito de fazer. Então isso é o compartilhar, né? Eu nem conhecia ela, era uma riqueza. E ela saiu de lá, tipo, aquele momento, aquela tarde, transformada a vida dela, assim, né? Não mudou a vida, mas transformou algo, modificou. Ela saiu daquela vida do cotidiano, de cuidar dos netos, né? Que geralmente ela tem. Então, você compartilhar os saberes traz bastante disso, né? Então, a Bibi, ela tem isso. Fabiana, eu percebo muito na sua fala, assim, uma paixão pelo que faz, né? Até pelos envolvimentos que você teve, tanto com a arte cênica, quanto a parte do circo, e sabendo disso, até com os projetos que você esteve envolvida, essa parte de ser professor, a gente entende o valor real da cultura, como poder de transformação, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a experiência que você teve, tanto na sua carreira, dando aula de circo, eu não sei se você dá aula de palhaçaria também, mas o quanto que esse poder transformador da cultura na vida daquele que recebe essa educação cultural. Nossa, ele é enorme. Eu tenho experiências assim, principalmente nesse espaço aqui em Carapicuíba, no Galpão, de pessoas Qual que era o nome do galpão? Galpão Garra Arte. Garra Arte. Ficava ali no centro, na Travessa Virgínio Pacini, né? Do nosso amigo diretor e coordenador do espaço era o Fabiano Garcia, um grande artista que está aí também, né? Fazendo arte um pouco fora do município de Carapicuíba, até por causa desse lance da falta de valorização, né? Sim, do artista. sim. Então, às vezes, o artista se cansa e vai procurar respirar em outros ares, e certíssimo. Formas, né? E é isso aí. A gente tem que, né? Mas não estar aí dentro da arte. E aí, experiências de transformação de pessoas que estavam deprimidas e começaram a fazer aula de circo e conseguiram sair dos remédios de depressão, conseguiram dar um encaminhamento melhor, mais saudável na sua vida, né? Porque o circo, principalmente na área dos aéreos, que é onde eu trabalhava mais e era o foco maior aqui do Galpão, então a gente trabalha muito condicionamento físico, né? É um alongamento, a força, a flexibilidade, né? A concentração naquilo que você está fazendo, você aprende uma queda, não despencar, não se machucar, né? Então, são vários elementos, até do dia a dia que a gente trabalha,
E esses elementos, eles acabam fortalecendo, né, o indivíduo. Né? As pessoas que... essas pessoas que elas chegavam e falavam, pessoas que vinham recém-tratadas de tratamento de câncer. A gente teve 2, 3 meninas que recém-tratadas de câncer de mama, né, e teve um acolhimento muito grande lá, né, porque o foco principal nosso lá não era simplesmente transformar as pessoas em artistas, porque nem todo mundo procura uma aula de circo para ser um artista, né? Então, às vezes, a pessoa procura lá para ter uma vida mais saudável, não gosta de academia. Aqui eu sei que vocês fazem exercício, acaba se apaixonando, não parando. Às vezes, se apaixona, vira artista de circo. Eu posso falar que eu tenho alunos, eu dou aula, eu tô dos 26, 46, são 20 anos aí dando aula e fazendo aula de circo. Nesses 20 anos, eu tenho alunos meus que já foram companheiros meus de trabalho. Né, já deram aulas comigo no projeto Fábrica de Cultura. Eu dava numa unidade, teve um aluno meu lá de Diadema que estava dando aula de circo numa outra unidade. O cara tinha sido meu aluno, né, lá da periferia de Diadema, da Vila Guacuri, da Casa de Cultura e Cidadania. Então, eu trabalho muito, a maioria dos meus trabalhos são em projetos sociais, né? Então, eu tenho muitas histórias, graças a Deus. É lógico que nem todo mundo a gente consegue atingir ou consegue, de repente... Eu não gosto de falar da palavra salvar, porque quem salva é Deus, né? Mas, de repente, mostrar uma outra oportunidade, né? De mostrar que é capaz de ver o mundo de uma outra forma, né? Nem todo mundo a gente consegue atingir com êxito, né? Mas os que passaram, mesmo que de repente não seguiram a vida artística ou profissional dentro do teatro, dentro do circo, e tem isso como lição de vida, né? Eu cuidava melhor da minha alimentação, eu praticava um esporte. Nossa, eu encontrei uma aluna minha que foi aluna do projeto Escolinha do Futuro de Osasco, foi como eu comecei como arte educadora em Osasco de teatro. A menina hoje tem 24 anos. Professora, eu lembro de você. Ela me reconheceu, porque acontece isso. A gente, porque eles crescem, dei aula pra ela tinha 10 anos, hoje ela tá com 24. Então, senhora, você lembra de mim? Aí a gente lembra pelo olhar da pessoa, lembra e tal. Professora, eu nunca mais esqueci aquela aula da poesia e tal. Então, tipo assim, essa poesia que você falou, eu falo pro meu filho, eu canto. Então, são coisas que influenciaram, de maneira positiva, a vida da pessoa, entendeu? Então, não tem como ser diferente. Uma pessoa que é aberta para a arte, para o esporte, né? Frequenta, ela vai ser um ser humano que vai olhar as coisas com um olhar diferente, né? Com um olhar um pouco mais carinhoso, digamos assim, né? Então, muitas vidas eu vi transformadas através do teatro, através do circo, através do movimento hip hop. Vários projetos também a gente acaba tendo contato com outras linguagens. É percussão, é dança, né? É menino que, tipo, tinha um histórico de uma família super desestruturada e hoje em dia está dançando fora do país. Eu tenho vários professores meus de circo. O Marquinhos mesmo, Marcos Porto, ele vem de projeto social, foi meu professor, depois nós fomos companheiros de trabalho, trabalhamos no mesmo espetáculo junto. Isso pra mim foi como se eu tivesse ido pro Circo de Solé, porque eu comecei circo com 26 anos. Certo. De repente, quem foi meu professor? Eu tô trabalhando junto, fazendo espetáculo junto, né, ganhando o meu cachê, né? E isso é muito gratificante. Você olha assim e fala, nossa, caramba, vale a pena. Você lutar, você consegue ter êxito dentro daquilo que você quer para sua vida. Consegue, né? É lógico que tem algumas pessoas que acabam, né, não tendo êxito e acabam desistindo e vão para outro caminho, mas com certeza a concentração daquela pessoa ao fazer um nó ou ao ensinar o seu filho a dar um nó no cadastro, que a gente trabalha, né? A gente trabalha nó, faz nó, como faz nó, desfaz. Existem mais de 30, 40 maneiras de fazer um nó, né? No circo a gente aprende a fazer um nó, a desatar um nó, né? A gente aprende a não ter mais medo de altura, a gente aprende a pegar uma marreta, a montar circo, né? Como eu estudei em circo tradicional, eu tive, né, esse mérito, então eu já montei lona, já ajudei a montar circo, já ajudei a desmontar circo, já vendi pipoca no intervalo do espetáculo, já me apresentei como artista e depois estava lá vendendo pipoca, então a gente passa por esse mundo, né? Sim. Então, isso é um aprendizado da hora, né? Então a pessoa tá lá,
ela tá brilhando como artista, no intervalo ela tá lá vendendo cachorro quente. Você vê ela maquiada. Às vezes eu não entendia muito, mas por que o artista... Quando eu comecei a fazer parte desse, eu percebi como é valioso esse trabalho. Como é valioso ver aquele artista que tava lá brilhando no trapézio, ele tá lá, mano, vendendo a pipoca depois, ele tá lá tirando foto. Então, a humildade também, né? Então, a arte em si, ela ensina não, né? Mostra, né? Várias possibilidades de se ter uma vida melhor, assim, através da arte, através do desenho. A pessoa não tá depressiva, não começa a fazer um curso de desenho, começa a pintar uns quadros e a depressão, né? Eu sinto muito aqui em Carapicuíba, né? Eu tenho uma mãe de 83 anos e... Qual o nome da sua mãe? Minha mãe é Dona Benedita. E ela sofre de uma coisa que é obesidade. Ela é aposentada, trabalhou a vida inteira, não tem um espaço para idoso poder se confraternizar com outro idoso, se relacionar com outra pessoa, não tem um curso, não tem nada. Então você vê, não só minha mãe, como você vê outros idosos meio que morrendo dentro das suas casas em frente a televisões, até por depressão, né? Alguns ainda conseguem, né, a linguagem do celular e se distrai, né? Tem a autonomia de assistir o que quer, né, e o que não quer, mas mesmo assim eles precisam do convívio, né? O ser humano precisa do convívio, né? E do mesmo jeito, quando a criança precisa de uma ocupação para no futuro ter até opções de ter uma vida melhor, o idoso no final também precisa dessa ocupação para que ele não morra, né, sem essa opção, né? Então, eu tive a oportunidade de, através de arte e educação também, conhecer projetos para a terceira idade em cidades do interior e ver o quanto é importante uma ocupação artística, por exemplo. Uma aula de dança para a terceira idade, uma aula de dança, de teatro para a terceira idade, né? Tem amiga minha que hoje em dia mora no interior, está vivendo disso. Fabi, estou num projeto, eu só dou aula para senhoras. E é uma delícia, porque como elas são aposentadas, já fizeram o que tinha que fazer da vida, então elas se dedicam àquilo, né? E infelizmente, né, nem todas as cidades a realidade é essa, né? Não tem esse olhar, né? Da importância. Se naquela praça tivesse uma biblioteca, hoje o jovem não lê. Tá, não lê, mas se tiver a oportunidade de ter um livro lá, eu já entrei em bares que tinha estante e a pessoa chegar lá e não tá no celular, pegar o livro pra ver. Até pegando um gancho nisso aí que você tá falando, Fabi, a questão da cultura como processo de transformação é muito menosprezada no país que nós estamos, né? Porque quando fala que o brasileiro lê muito pouco, mas o valor do livro encareceu muito. Ultimamente, nos últimos anos, a gente pode considerar que até em relação ao valor que era, 50%, 60%. Então, é algo que vem, e até mesmo as próprias bibliotecas aqui no Brasil que estão ficando inexistentes, né? A gente pega por quilômetro quadrado a quantidade de biblioteca pública que tem aqui no Brasil, é lamentável. Hoje em dia entendeu? Mas você falou do preço, né? Eu frequento lugares e frequento várias periferias aí de outros bairros, outras cidades também, sim. Né? E se existe também, né, uma popularização. O livro ele encareceu um pouco, mas também existem os lugares que ainda tem essa popularização, né? Existe antigamente existia muito mais, né, que eram sebos, né? Mas existem ainda alguns lugares com os livros mais em conta, e existem lugares até que tem o projeto da geladeira cheia de livro, né? Então tem no Novo Horizonte aqui a Andréia, uma amiga minha que também coordena o Sarau da Educação e Cultura de Osasco. Ela tinha em frente, ela mora no terminal do Novo Horizonte aqui em Carapicuíba. Então em frente ela tinha deixado lá uma caixinha com os livros para as pessoas mesmo pegarem, devolverem e tal. E aí ela falou que durante um bom tempo esse movimento esteve. Pegar e às vezes não devolvia o livro. Se não devolvia o livro é porque achou que o livro era bom, quis ficar. É menos mal. Mas, por exemplo, tem algumas. É que nem falar assim, o teatro é muito caro, né? Aí no teatro é muito caro, né? Então eu falo assim, é muito caro quanto? Né? É lógico que se você for colocar o preço de você assistir
né? Uma Netflix na sua casa, né? Um filme na sua casa, né? Não, você não vai gastar o que você vai gastar pegando condução, indo. E depois o teatro é que nem o cinema. O legal do cinema não era simplesmente ir e assistir o filme, era a tela grande, era comer a pipoca no cinema, era o rolê, o convívio, ver as outras pessoas na fila, né? E o teatro, mas o teatro é elitizado. Teve alguns projetos sociais que eu passei que a gente discutiu um pouco isso, né? O público não gosta, quando gosta é caro, mas não é que é caro, é que se tem que executar o que a gente fala de formação de público, né? E a formação de público tinha um Vale Cultura durante um tempo, né? Então, muitos teatros, como cinema, você pagava meia, certo. Entendeu? Só que aquilo fica longe das periferias, os grandes teatros. Sim. Para mim, o teatro tem que ir pro centro, né? Então é difícil a pessoa pensar, eu não gosto de teatro. Gostar até gosta, porque quando tá próximo, quando a gente apresenta nas escolas o teatro, já fiz teatro escola, mano, é muito grande. E do entorno também, quando você leva um teatro de rua, eu acompanhei alguns projetos da Paulo Gustavo, de alguns grupos de amigos meus, que levavam o teatro de rua, a contação de história para os parques. Você vê que tem uma aceitação muito grande. Você vê que só não tem maior porque nós não tivemos um trabalho de divulgação maior, né? Mas esses últimos 3 meses pipocou eventos culturais no município de Carapicuíba, nos parques, entendeu? Tudo gratuito, porque a verba veio pra gente executar, né? E gratuito entre aspas, né? Nós fomos pagos. Sim. E aí, pra poder executar essas ações que veio do governo federal, na Lei Paulo Gustavo, como foi a Aldir Blanc, né? E agora vindo a Aldir Blanc 2, né? Então, a população, ela é carente de cultura, né? Tanto que, fazendo parte do Conselho Municipal de Cultura, também foi outra coisa que eu aprendi muito, né? E conversando com a volta do Ministério da Cultura agora, que a gente ficou 4 anos sem o Ministério da Cultura, né? A gente ficou 4 anos, né? Sem quase poder desenvolver, né? Atividades culturais. E, além de tudo, né? Veio a pandemia, que fomos os primeiros a pararem, os últimos a voltarem, e fomos os únicos que salvaram a vida realmente aí da galera. Sim. Porque se não fosse as novelas, se não fosse os filmes, se não fosse os livros, se não fosse as músicas, o que seria desse povo na pandemia? Fala pra mim, Eli. Impossível. Mano, até porque a gente acredita que a bandeira da cultura é a arte e a manifestação no seu puro estado, né? E até falando sobre isso, eu gostaria até de puxar um gancho que você falou sobre um evento. O brasileiro, de uma forma em geral, ele consegue entender muito bem uma pessoa que trabalha das 8 às 5, que vai pro escritório. Sim. E às vezes a gente, quando vive de arte, trabalha com música, trabalha com arte, geralmente vem acompanhado com você trabalha com o quê? Sempre. Junto, né? Sempre. E esse preconceito, mesmo apesar da pandemia, as lives com os eventos culturais, gostaria que você falasse um pouquinho em relação a como é que é viver com esse preconceito, que às vezes ele não é nítido, às vezes ele é estampado, né? Vem logo de cara, às vezes ele é camuflado. Ele vem de todas as formas. Como é que é pra você viver com isso? Eu sofri isso desde casa, assim, né? Quando eu virei pro meu pai e falei assim, vou estudar teatro, ele, mas você vai fazer o quê? Não, vou estudar teatro. Não, tudo bem, você pode fazer teatro, mas você vai fazer o quê? Pro meu pai, o teatro era uma coisa que era um cursinho, passatempo, sabe? Ele tá com um tempinho vago. Não, eu vou estudar teatro, porque eu quero viver de teatro. Só que estudando, né, quando você já vai percebendo, né, que as coisas, o buraco é bem mais embaixo do que você pensa, né? Você pensa, vou fazer um curso, vou me profissionalizar, vou me aperfeiçoar, vou trabalhar na área, né? Só que aí você já vê que é uma profissão que não é de hoje. A mulher que vivia do teatro nos anos 60, elas eram comparadas com as prostitutas, né? Então, ou mulheres da vida, então a mulher não podia viver da dança, né? Bom, a gente tem a Chiquinha Gonzaga aí que, né, sofreu vários preconceitos e outras
Vou citar aqui. A Dercy falava muito sobre isso e as pessoas achavam que era em tom de brincadeira, né? Não. A Dercy foi uma grande atriz, também sofreu muito com isso, né? Então, na época delas ainda era pior do que a minha, né? Então, hoje em dia você fala que você trabalha com isso, você trabalha com teatro, fala, sou atriz. Tá, mas você faz o quê? É sempre isso, vem mesmo acompanhado. Isso eu ouço desde que eu me formei em artes cênicas, né? Da sociedade é isso. É que nem quando eu tive a minha filha com 41 anos, tava com 38, beirando as 40, falava, quando você tem? Eu tenho 40, eu vou fazer 40. Nossa, mas você não tem filho ainda? Ninguém perguntava se eu era casado, se tinha alguém, né? O problema da sociedade é, uma mulher de 40 anos que não tem filho. Eu já até ouvi assim, mas por quê? Você é doente? Você não pode? Eu ouvi umas coisas que eu olhava assim, respirava. E o trabalhar com a arte é um pouco disso também, né? Pra nós mulheres, né? Tá, você faz teatro, mas você trabalha no quê? Então eu sempre falo arte e educação. Você é o quê? Às vezes quando eu falo arte, eu sou arte educadora, aí a pessoa, ela não assimila a arte, ela só assimila a educadora. Você é educadora. Aí quando eu falo, eu sou educadora de teatro e circo, aí a pessoa fala, eu tenho que falar teatro e circo, teatro vem primeiro. Porque circo fica mais, educadora de circo? Como é que se ensina, né? Quando eu falei pro meu pai que eu tava fazendo aula de circo, ele, vai ser palhaça agora? Eu falei, pai, eu acho que palhaço eu já sou, né? Eu vou estudar as artes circenses. Então isso a gente já vinha com uma cobrança do meu pai. Ele não era uma pessoa autoritária, tipo, você não vai fazer isso, mas ele vinha com uma cobrança, porque eu até entendo, né? A época do meu pai, o tempo do meu pai, a cabeça do meu pai, a preocupação dele era que ele queria que eu fizesse um curso de secretariado, que eu ficasse atrás de uma mesa, atendendo o telefone, falando inglês, escrevendo e tal, porque na cabeça dele eu ia ter uma vida melhor, assim, né? Só que meu pai era poeta, meu pai escrevia poesias nas escondidas, né? Então e meu pai adorava um samba, meu pai era sambista, ouvia muita música em casa, desfilava na escola de samba. Ele tinha um lance com a arte também, mas era uma coisa bem camuflada, porque era uma coisa mais de divertimento e lazer dele, sabe? Ir lá, paquerar as mulherzinhas no pagode, no samba e tal. Era uma coisa que não era aquilo de que ele falava assim, eu quero ser um poeta, escrever um livro. Tem uma agenda que tem umas 10, 15 poesias no meu pai. Hoje em dia, você com 10, 15 poesias, hoje em dia, um artista periférico, ele tem uma possibilidade de escrever um livro, né? Há 20 anos atrás, quem escrevia os livros para nós era a elite, né? Então, hoje em dia, a gente pode contar, pelo menos lutar para contar a nossa própria história, né? Então, antigamente você falava que era poeta, o pessoal também falava, né? Poeta, mas você trabalha no quê? Poesia não dá dinheiro. Como não? O cara escreveu já, tem um amigo meu, o Hugo Paes já está no seu 7º livro. É um poeta da periferia. Sim. Aqui em Espintê tem vários que nesses últimos 20 anos, né, por esse up de busca de conhecimento dos agentes periféricos, que somos nós, porque eu também sou uma, né? Eu não fiquei esperando que as pessoas contassem a minha história, eu fui fazer a minha própria história, né? Cresceu muito, né? Então, hoje em dia, o garoto da periferia, ele está podendo fazer uma faculdade de literatura, ele está podendo ser um professor mesmo, ele está podendo dar aula mesmo, ele está podendo fazer uma faculdade. Isso vem através de políticas públicas. A arte e educação só foi começada a olhar com um olhar de profissão mesmo, nos últimos 10 anos, 20 anos, praticamente. Entendeu? A partir do governo X em diante, a gente teve um up no terceiro setor que valorizou a arte e educação, né? Então, que nem eu sou arte educadora, a primeira vez que eu fui contratada para trabalhar como professora de teatro num projeto foi lá no Escola da Família, que era um projeto social e tal. Depois Escolinha do Futuro, né? Ganhar por isso, né? Entrar numa escola para dar aula de teatro. É uma artista que tá compartilhando seu conhecimento, né? Então, tanto que nós, quando entrávamos dentro das escolas, tinha um preconceito do próprio quadro de professores, né? Entendi. Então, porque a gente só dá brincadeira, né? Entendi. Tinha essa visão, né?
mas eles só dão brincadeira. Não, teatro não é só uma brincadeira, né? Teatro você ensina, você mostra caminhos para a pessoa aprender a ler através do teatro. E como é interessante isso, né, Fabi? A gente falar sobre a importância do tom artístico em tudo que você vai fazer. Porque alguns anos atrás, quando a gente falava de educação, a palavra lúdico praticamente não existia, né? E hoje você vê nos maiores livros de educação, nas maiores faculdades, a importância do lúdico como ferramenta de ensino. Exato. Então a cultura ele tem esse poder de transformação. Eu lembro, uma das artes que eu mais me identifico é a música. Então é a arte que me toca assim no meu profundo. E eu lembro que quando a gente tinha dificuldade com fórmula, quando o professor conseguia fazer uma música, uma paródia com isso. E agora você imagina o estado lúdico sendo aplicado na educação. É por isso que ações como essa, ações afirmativas, quando a gente fala de cultura, isso lógico, falando de toda a luta nossa como artista, que está envolvido nisso, porque a gente precisa ter um pensamento coletivo. Você falava isso anteriormente em off, e eu acho legal a gente dar uma frisada em relação a isso. Por quê? Porque o artista ele tem um pensamento de pensar mais individualmente para ter a execução da sua arte. Mas aqui, apresentando esse programa, conversando com alguns artistas e tendo essa oportunidade de conversar com os mais artistas diversos e as mais artes diferentes, eu percebo que nós, artistas, nós precisamos ser uma classe mais unida. Sim, porque os benefícios que a gente conseguiu trazer, não foi eu, Fabi. Eu tô no Conselho de Cultura há 11 anos. Eu tô desde que se fundou, né? Mas não é a Fabi. Vários conselheiros passaram, né? Então a gente pode ficar, são 2 gestões, depois a gente tem que se afastar uma para voltar na outra, a gente não pode ficar direto. Então, mesmo eu afastada do conselho como conselheira, eu continuava atuando, continuava participando das reuniões, né? O pessoal até falava que eu era conselheira do conselho, brincavam, a Fabi tá aí desde o começo, conselheira do conselho. Fazia questão de participar, lógico, sempre que eu podia, né, e tal, eu sempre estava participando. Porque é uma dedicação que você não ganha, eu não tô ganhando pra ser conselheira financeiramente, não é um trabalho. Não que nem um conselho de, por exemplo, tutelar, que você ganha, né? Então você está se doando para aquilo, para pensar, né, uma cidade melhor culturalmente, artisticamente, né? Então não tem como eu pensar só na Companhia Cia de Artes Balu, da onde eu nasci. Não dá para mim só pensar na companhia o Garratifa, Fabiano, dos amigos meus. A gente tem que pensar em coletivo, a gente tem que pensar para todas as companhias, entendeu? Então, se o benefício vai vir para mim, ele também tem que ter a possibilidade de outros artistas também, pelo menos, poder ter a mesma oportunidade que eu estou tendo, né? Se eu estou enviando um projeto para a Secretaria de Cultura, quero ser contemplada e quero poder fomentar a minha arte, minha cultura no município, eu tenho que lutar para que outros também tentem fazer, né? E ajudar quem não conseguir, né? Porque a gente, infelizmente, nem todo mundo consegue, mas eu não posso pensar. Eu vi alguns conselheiros entrarem no conselho e abandonarem o conselho porque tinham uma visão um pouco individualista. Certo. Então, a pessoa entrava no conselho para pensar no nicho dela. Eu trabalho com dança, eu tenho uma companhia, uma escola de dança, eu quero ver o que eu posso conseguir para minha escola. Não, para sua escola você não vai conseguir nada, meu bem. A verdade é essa, mano. Individualmente não, o conselho já diz, é um conselho, ele pensa no coletivo, entendeu? Por isso que se tem, né? Se tem os nichos culturais, é artes cênicas, é dança, é literatura, é poesia, é manifestação popular, é as matrizes africanas, sim. Tem um lance que aí deixa o lance religioso de lado e olha pro lance cultural, né? As pessoas às vezes confundem, que nem uma vez, mas tal pessoa. Eu falei assim, mano, existe um projeto cultural, essa é a minha maneira de Fabiana, pensar. Um projeto cultural dentro de uma comunidade evangélica que seja. Certo. E ela tem todo o direito também de escrever os seus projetos, entendeu? Porque independentemente do segmento
religioso que ela abraça, naquilo que ela acredita, ela desenvolve um trabalho social, cultural naquele lugar. Que a arte é um, isso. E a arte, poder de transformação. E ela está em todos os lugares, entendeu? A Igreja Católica, num período da sua vida, ela acabou com a arte, com o teatro, né? E quando ela foi perdendo os fiéis, estudei história do teatro, a gente estuda um pouco isso, né? Não vou lembrar os anos, que faz muito tempo. Mas isso eu não esqueço de jeito nenhum. Isso porque ficou muito marcado. A igreja, ela falava que fazer o teatro era algo que não era do bem, não era de Deus. E aí ela foi perdendo os fiéis, porque os fiéis não estavam compreendendo direito, né? Não estavam mais tão fiéis como antes. O que a Igreja Católica fez? Começou com as Paixões de Cristo, começou a usar a arte, o teatro, a música para resgatar novamente. Então, do mesmo jeito que um momento da história a religião matou a arte, né? Ela teve que ir no meio do caminho resgatar, porque senão ela ia perder aquilo que também ela tinha ganhado. Então, a arte, ela tá em todos os lugares, entendeu? Ela tá em todas as religiões. Você vai na maioria das igrejas, tem música, sim, entendeu? Então, mas a música tá pregando. Tudo bem, tá pregando, mas é música. Se aquela igreja tem uma aula de guitarra, tem uma aula, entendeu? Se tem existe um contexto artístico por trás, né? Eu falo isso, eu não vejo problema nenhum. Agora, eu vejo problema você misturar as coisas, sim, entendeu? Então, sim, ninguém tá... mas... Porque a gente ouve, a gente leva muita pedrada, porque a gente não agrada todo mundo, né? Sendo conselheiro, nós somos muito cobrados. Eu já fui cobrada por artista, que quando entrou como conselheiro, virou e falou assim, puta, Fabi, é fogo, hein, mano? Pensei que era diferente, mas tô vendo que não é fácil, não. Tô vendo, não é fácil. E ainda você luta por uma coisa que você não tá... Quer dizer, o que você ganha é ver... Que nem, pra mim, hoje em dia, depois de 11 anos passados desde a criação do conselho, eu falo, valeu a pena. Valeu a pena porque a gente conseguiu. Tudo bem que foi através de uma desgraça aí da pandemia, mas a gente conseguiu trazer uma lei de incentivo pra cidade, que foi a Aldir Blanc 1, pros artistas, entendeu? A gente tava fazendo um live pra pegar cesta básica. Tinha amigo meu que vivia da noite, mano. O cara só tocava à noite nos bares. Então, tipo, de repente ele não pode mais. E não é tipo um mês. Os caras ficaram 6, um ano sem tocar. Sim. E ele não é, tipo, não é esses caras bambambam que faz uma live e vai lotar, sim, né? Então, a gente, o Ney Silva mesmo, que é um grande artista aqui de Carapicuíba, músico da MPB, né? Educador de música aí, um dos melhores que eu conheço. Fez 3 lives, nas lives que ele fez, a gente arrecadou, o dinheiro que a gente conseguiu arrecadar, a gente comprou 60 cestas básicas e distribuímos pra galera. E era uma burocracia colocar o nome do artista. Não, a gente distribui, tô falando, né, a parte do município. Tem como arrumar, sim, cesta básica pros artistas, mas eles têm que se cadastrar no CRAS. Tem que se cadastrar, não sei. Então, a burocracia era tanta, mas a fome não espera, mano. Sim. Entendeu? Então, tipo, o cara tá procurando outra coisa pra fazer, enquanto esse tempo ele não tem tempo de vir aqui, ele tá precisando de uma cesta básica. Então, a gente teve que lutar muito pra também falar, não pode ser por outro jeito, outro caminho, né? Então, quando foi o que a gente falou, a arte, ela tá em todos os lugares, ela tem esse poder muito grande de transformação mesmo, de indivíduo mesmo, né? Eu quando eu dou vida para um personagem, e nesse último trabalho que eu estava falando até para você, com a Companhia de Teatro Os Camaleões, numa peça do Bobo Plim, né? O Balada de um Palhaço, o meu personagem, ele entra numas, assim, tipo... Eu tô fazendo as minhas palhaçadas só por dinheiro, precisa ter alma, precisa ter verdade naquilo que eu faço, preciso tocar realmente as pessoas, preciso realmente, né? Eu não quero mais fazer por fazer, né? Então ele entra um pouco nessa questão que todos nós, artistas, já entramos nisso, né? Tinha uma amiga minha que falou assim, Fabiana, eu vou vender sapato. Ela é bailarina, ela já dançou num Japão. Ela falou, Fabiana, eu vou vender sapato, porque tá foda, não tô conseguindo, é uma aulinha aqui, outra ali. Tava com filha. Falei assim,
bem, vai vender sapato, mas volta um dia. E vai e volta, porque quem viveu da arte, né? Eu não sei fazer outra coisa, Elisa. Quer dizer, se eu me contratar, eu posso até trabalhar em um restaurante, um bar, eu na comunicação, a simpatia e tal. A gente sabe fazer, a gente aprende. O ser humano, ele tem essa capacidade de se reinventar, né? Se adaptar, né? Mas a que preço? O que faz o meu coração vibrar... A que preço de matar, né, o artista que existe dentro de você? É que nem os outros falam assim, você faz teatro comercial? Fala assim, a gente até faz, entendeu? Se precisar fazer a Bela Adormecida, a gente faz, pra escola, a gente até faz. Mas a gente também quer fazer outras coisas. O autoral, né? O autoral? Porque, você assim, como músico, você falou o autoral, ele tem um espaço que tem que ser respeitado, né? Aqui no Brasil a gente tem essa mania de desprezar aquilo que é autoral, aquilo que é do artista. Fabi, eu quero agradecer demais, assim, você ter vindo aqui. Obrigada, eu quero agradecer. E antes, assim, da gente encerrar o nosso papo, assim, e você dar seus agradecimentos formais, a gente gosta muito de deixar uma trilha aqui, para quem nos escuta. Então, deixar uma indicação cultural. E eu quero agradecer de verdade você por ter disponibilizado do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Eu acho que toda conversa com o artista é extremamente engrandecedora. Sim. A gente ainda não teve a oportunidade aqui no Papo de Cultura de conversar com alguém do circo, com alguém das artes cênicas, né? Nós conversamos com produtores de conteúdo dos mais diversos, mas a gente não teve uma oportunidade, e pra mim, assim, eu saio de verdade aqui com um coração muito grato e muito feliz, assim, pelo partilhar, primeiramente pela sua generosidade. Eu gostaria que você indicasse alguma coisa para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, uma leitura, uma peça de teatro, fica à vontade. Uma peça de teatro, fica aí, né, o meu último trabalho aí com os Camaleões, né? Balada de um Palhaço é um texto incrível, tem alguns palavrõezinhos, mas é um texto incrível, né? Eu gosto bastante e tá bem recente aqui, né? Música, eu tenho umas coisas bem legais que eu quero indicar, que é autorais, né? Vou aproveitar o espaço, vou fazer, né, a propaganda para os nossos amigos também, músicos, né? Tem o Ricardo Silva lá da Coab de Carapicuíba, um grande músico, um grande letrista, poeta né? Procurem eles nas redes sociais, Ricardo Silva, né? Nível de... Ele não gosta muito, mas tipo, nível de Djavan, assim. Né? Temos em Osasco a banda Alçapão também, autoral, né? Aqui em Carapicuíba tem o trabalho do Elber Marques, que ele tem um trabalho também bem legal, o Instituto lá na casa da gente com musical, né? Tem um trabalho bem legal, ele tá com um espetáculo Querido Diário, que é escrito por uma aprendiz de espaço. Ele montou uma companhia com os alunos. Ai, que legal. Do espaço. Ele é uma pessoa, tem um trabalho bem legal e é o que eu falei do compartilhar os saberes, né? E essa companhia hoje em dia apresentou, estava em cartaz em um teatro em São Paulo, na Moca, ganhando como ator, bilheteria, uma molecada de 16, 17 anos, entendeu? Lógico, autorizações dos pais, tudo. Tem um trabalho bem bacana, né? E música são vários, né? O Marcos é muito legal. Augusto Boal, quem gosta de teatro, né? Augusto Boal, que fala um pouco do teatro do oprimido, do teatro do povo para o povo. É uma linguagem teatral com a qual eu me identifico bastante, né? Ivanildo Antônio, teatro do oprimido, teatro da solidão solidária. São metodologias teatrais que é do povo para o povo, costumo falar, né? E eu vou falar, já que eu falei dele, posso falar uma parte? Uma parte? Pode. Minha filha, Maria. Eu vou citar, vou ver se eu lembro, fazer bem bonitinho pro diretor Mauro não falar que eu engasguei. Fala um pouco de tudo isso que a gente que acabou de falar, né, Elisa? Por mais que as cruentas batalhas do cotidiano tornem o homem duro ou cínico bastante para ele se tornar indiferente às alegrias e tristezas coletivas,
sempre haverá no seu coração, por minúsculo que seja, por menor que seja, um momento de amor que ele viveu em sua vida. Bendito seja quem deixar-se dirigir a este homem que se deixou se endurecer de maneira a atingi-lo no núcleo macio de sua sensibilidade. E por aí despertá-lo, tirá-lo da apatia, essa grotesca forma de autodestruição. Há que por desencanto ou medo se sujeita e inquietá-lo para as lutas comuns de libertação. Os artistas, eles têm esse dom. Eles têm o dom de atingir as pessoas num ponto onde não existe defesa. Na peça ele fala que os atores têm esse dom, mas eu gosto dos artistas, porque a música me despertou para fazer teatral, né? Além, lógico, dos incentivos dos amigos. Quando eu ouvi a primeira vez Raul Seixas, aquela música Tente Outra Vez, eu falei assim, gente, isso é uma poesia linda, isso daria uma peça de teatro linda. Então a música, né, a poesia, ela tem um poder de transformação na nossa vida muito grande, né? Então fica essa dica aí. Não, essa dica não, esse compartilhamento. Agradecer mais uma vez a presença, o convite. E falar que foi uma honra estar aqui dividindo um pouco do meu conhecimento aí, da minha arte com vocês aí. E tô aí, né? Aprendi mais com você também, conhecendo esse espaço. Parabéns pelo espaço. Bem legal, eu não conhecia, né? Então, parabéns. Obrigado, Paola, também pelo convite, né? E boa sorte, como a gente fala no teatro, merda, que o programa dure mais seja compartilhado, né? A gente quer agradecer demais aqui a sua presença aqui e o fato desse compartilhamento aqui. Foi muito bom ter você aqui. Você está convidada a retornar para a gente bater mais um papo. Eu acho que foi 1 horinha aqui de programa, mas foi muito pouco, assim, perto do que a gente ainda teria para conversar sobre arte. E para achar o seu trabalho, Fabi, como é que eu faço, hein? Bom, eu tenho minhas redes sociais, né? Tenho uma página no YouTube que eu sou um pouquinho meia devagar com esse lance de redes sociais, mas eu tenho as minhas páginas, né? Tem Fabiana Mina no YouTube, onde vocês podem prestigiar algumas performances minha teatral, né? Tô no Instagram como Fabiana Siqueira Mina, né? No Facebook Fabiana Mina. E vocês me acham também na Coab 2 de Carapicuíba aí. Eu faço parte do bloco Chamo Síndico, que é um bloco que desenvolve um trabalho carnavalesco, principal assim, né? Mas tá tendo oficina de percussão lá bem legal, todo sábado, às 4 horas da tarde, lá na caixa d'água da Coab 2, não sei se você conhece. Conheço. Né? Então, de sábado também, sempre quando eu não tenho trabalho nos finais de semana, porque eu também trabalho com evento, né? Eu tô lá com eles ensaiando e aprendendo e somando com o pessoal do Bloco Chamo Síndico. Um grande abraço para os meus companheiros do Bloco Chamo Síndico. E sexta-feira agora, que vem, já esquecendo, eu tô num espetáculo com um coletivo de Osasco chamado Nós Marias. Estou numa peça chamada Maria Joana, que fala sobre o preconceito, ou melhor, fala sobre a violência da mulher. Maria Joana. Nós vamos apresentar na Escola de Arte de Osasco, de graça, gente, sexta-feira, às 20 horas, na escola. Quem não conhece a Escola de Arte, fica ali em frente ao hospital, que era assim no Brasileiro e agora São Luís. Sei. Sabe a Escola de Arte de Osasco? Sei. Então, às 20 horas, estarei lá na peça Maria Joana, falando um pouco sobre a violência da mulher, essa luta também que tá aí, né? Temos que continuar nessa guerra. As lutas são várias, né? Para nós, mulher. Sim. Mas sim.
E a gente é extremamente solidário a essa luta aqui no Papo Cultura. Fabiana, eu gostaria mais uma vez de agradecer, né? O nosso coração se enche de gratidão de verdade, assim, por ver um artista falando da sua arte. Eu acho que não teria melhor sobrenome ou melhor nome artístico a ser escolhido do que Fabiana Mina, porque realmente você é uma mina de ouro, assim, para nossa cidade, falando de tudo que fala, se envolvendo com a arte, com essa paixão, tanto no seu partilhar quanto na sua forma de falar. Nós ficamos gratos demais. Nós tivemos também a participação ao longo do podcast. Vem aqui, Dandara, perto aqui da gente aqui, ó. Você já apareceu aqui, vem aqui pertinho da mamãe aqui, ó. Vem cá. Vem aqui pertinho da mamãe. E nós queremos agradecer por demais, ó. Por demais. Dá tchauzinho lá, Léo. Você tá aparecendo lá. Nós queremos agradecer por demais a sua presença. Obrigado. Viu? E dizer que as portas estão abertas aqui para você retornar ao Papo Cultura. E esse foi mais um Papo Cultura, um programa para falar sobre cultura, diretamente dos artistas que fazem a sua arte, a sua cultura. Vamos dar tchauzinho pra lá. Tchau, gente. Vida longa, até a cultura. Próxima, viu? Vida longa, é viu? Isso aí, vida longa a cultura. Até a próxima. Oh, legal, viu? Poxa, eu